Fala, facebookeiros de plantão. Tô aí falando de novo. Mas hoje eu não queria falar sobre Pirapora do Bom Jesus, né? Eu quero falar algo mundial hoje, né? Vamos falar de Minas Gerais, por exemplo, que tem uma cidade chamada Pirapora, lá em Minas Gerais também, né? São nossos irmãos de nome aí. Mas mais especificamente Mariana, que sofreu uma tragédia esses tempos atrás, nesse mês de novembro. Esse mês de novembro que é macabro, né? Alguns dos piores atentados da história aconteceram dia 11 de novembro, em novembro, né? Em 11 de novembro de 2001, lá teve as Torres Gêmeas do World Trade Center. E agora, esse dia 13 de novembro desse ano, 2015, os atentados em Paris. A diferença é que o número de mortes são bem menores, né? Do que lá do World Trade Center 2001. São 130 mortes, acho que até por enquanto, né? Mariana acho que não chega nem a esse número, não chega a 100, né? Tem gente desaparecida ainda e tal. Mas são tragédias de diferentes proporções, de maneiras diferentes, mas que abalam a nossa vida, que a gente fica indignado, né? Eu vi no Facebook, ter acompanhado durante esse mês, essa semana, e eu vi algumas pessoas até indignadas com a Rede Globo mostrando mais a tragédia de Paris, se mobilizando e tal, e as pessoas colocando a bandeira da França no perfil do Facebook, e aí o pessoal, pô, mas aí Mariana, como é que fica Mariana também, que é o nosso país e tal, teve uma tragédia lá. Realmente, não dá para comparar as tragédias, são duas tragédias grandes e terríveis, hediondas, que a gente não poderia aceitar, mas que aconteceram. Eu acho que essa briga de a gente brigar, não, porque a minha tragédia é pior que a sua, né? Não faz sentido. Nós temos que se indignar sim com tudo, né? Porém, muita gente fica indignado com o terrorismo do Oriente Médio, o pessoal, né? Os terroristas até que foram na França não eram do Oriente Médio, eram belgas, né? Mas foram aliciados pelo Estado Islâmico e tal. Mas no nosso país também existe terrorismo. Também existe fanatismo no Brasil. Não é religioso. Tem o religioso, mas não nessas proporções, né? De o pessoal se explodir, de matar um monte de gente. Mas tem fanatismo no Brasil. Tem o fanatismo pelo dinheiro, né? Lá os caras saíram e explodiram pessoas, mataram pessoas nas ruas, nos bares. Aqui a gente mata gente todo dia, né? Você vê que eu estava dando uma olhada na internet, eu vi que no ano de 2014, acho que foi 53, 54 mil pessoas foram vítimas da violência no Brasil em 2014. Eu sei, mais de 50 mil pessoas é mais do que uma guerra na África. É mais do que, sabe, do que o Estado Islâmico mata por ano. Entendeu? Né? Aí você vem para Mariana, aí você vai olhar o pessoal que fala sobre a tragédia, o pessoal responsável pela Samarco, por exemplo, ele fala que não, mas nós tínhamos todos os documentos que aprovavam a nossa barragem. Aí você pensa, mas se vocês têm todos os documentos e uma merda acontece, como é que pode? Aí eu falo pra você, porque não foi nada, não foi a natureza, não foi uma chuva que deu e fez aquilo desabar. Não foi um terremoto, já foi provado, teve os tremores de terra que nem o ser humano sentia. Então não foi isso. Foi negligência, foi erro humano. Agora, se eles têm toda essa documentação dos órgãos fiscalizadores, é porque alguma bosta aconteceu. Ou o cara que fiscalizou, o órgão fiscalizador, é muito incompetente, o que é difícil acontecer, porque as pessoas, para trabalhar nesses órgãos fiscalizadores, elas têm que ter um treinamento, elas têm que ter uma instrução muito boa. Ou meu querido, é simples e pura corrupção. O cara foi lá e comprou o fiscal, deu uma caixinha ali e tal, e conseguiu o papel. Papel aceita tudo. O que não aceita tudo é o destino, né? E aí a gente tem que lidar com a inconsequência, a consequência da inconsequência daqueles que deveriam zelar pela segurança dos outros. Também tem que dizer que Mariana não foi a única vítima, né? O Rio Doce morreu, foi lá, invadiu várias cidades, matou o rio em várias cidades.
Tem cidades aí que acho que 10, 11 cidades estão prejudicadas, o abastecimento de água. Agora o Rio Doce está chegando no mar, vai poluir o mar também. Então é uma tragédia de uma proporção gigantesca. E a gente tem que lidar com isso. É complicado. O que eu não gosto é de ver as pessoas brigando. Eu vi muita gente discutindo, brigando e colocando no Facebook. Ah, não, porque a Rede Globo fala da tragédia de Paris, mas esquece Mariana. Tal. Eu acho que não esquece, eu vi várias matérias sobre os dois casos. Né? Eu acho que as pessoas, o problema é que as pessoas se indignam, ficam muito mais indignadas pela tragédia em Paris. Não pelo fato da tragédia em si, mas pelo motivo. Eu acho que a gente fica mais indignado porque as pessoas que fizeram o atentado serem fanáticos religiosos e matarem por causa da religião, por causa da sua crença. Que eu também acho ridículo, né? Mas a gente aceita mais quando as pessoas matam por dinheiro. Parece besteira isso. Não, claro, eu não aceito porque que as pessoas, eu não aceito que ninguém morra. Mas a gente sim, a gente fica mais indignado com a tragédia em Paris, porque foi lá, o cara se explodiu 100, matou 100 pessoas, mas a gente já banalizou, né? No jornal a gente vê todo dia a gente morrendo, vítima de assalto, vítima de sequestro, vítima de coisa, e eu acho que a gente já... Isso ficou banal pra gente, então a gente nem liga muito mais pra isso, né? Fica com medo, fica indignado sim, mas não da forma que a gente fica indignado com outras coisas. Então, acho que a gente aceita um pouco mais o fanatismo por dinheiro, né? Porque o motivo das pessoas morrerem, né? Algumas é briga, algumas é ódio, mas a maioria é violência, é assalto, é roubo. Ontem eu vi a matéria no Fantástico, foi domingo, eu vi a matéria no Fantástico falando das crianças, né? Que são aliciadas pelo Estado Islâmico. E aí eu vi no Facebook um monte de gente indignada, falando, nossa, que horror, meu Deus do céu, essas crianças com arma na mão, com faca, aprendendo a executar, a matar. Mas e no Brasil, as nossas crianças aliciadas pelo tráfico de drogas? O que a gente pode fazer? Existe aqui, está do lado da gente. Qualquer favela aí, tem criança lá com arma na mão, com droga na mão, vendendo, usando, matando. Está aqui do nosso lado, não precisa ir na França para achar o terrorismo, não. O terrorismo está aqui. E a gente aceita. Você pode falar para você mesmo que você não aceita, mas você aceita. Você baixa a cabeça, fecha os olhos. Aí você vê uma tragédia lá do outro lado do mundo, lá em Paris, na França, e aí você fica indignado, meu Deus, como isso pode acontecer? Mas acontece do nosso lado também. A gente tem que parar de aceitar e começar a se mover para que isso não aconteça mais. Tá aí. Se você curtiu o vídeo, assina o meu canal, meu novo canal, curte o vídeo aí, compartilha com a galera. Valeu, até a próxima.